Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Redes de Computadores do curso Técnico em Informática do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Inconfidentes. Nesta aula, nós falaremos sobre alguns dos protocolos de comunicação de dados disponibilizados pelo modelo TCP/IP. Vamos lá? Nas aulas passadas, nós apresentamos alguns dos elementos que são importantes no processo de comunicação de dados. Nós falamos de dispositivos físicos, né, incluindo cabos, e falamos também dos softwares, né, as ferramentas que nós, enquanto usuários, precisamos para poder estabelecer uma comunicação. Entretanto, é importante frisar que existe uma categoria de software com a qual nós não interagimos diretamente, mas que é muito importante nesse processo de comunicação, que é o chamado protocolo. O protocolo pode ser definido como uma linguagem usada pelos dispositivos de uma rede de modo que eles consigam se entender, isto é, trocar informações entre si. Assim como numa comunicação entre pessoas, onde é necessário que ambas falem o mesmo idioma para poder se entender, as máquinas, os dispositivos de uma rede, precisam de conversar de uma forma padronizada. E essa forma padronizada é dada pelo protocolo de comunicação, né? O protocolo também pode ser definido como um conjunto de regras que governa a comunicação de dados. Nesse contexto, a gente consegue visualizar o protocolo como uma peça de software, né? Porque é necessário que sejam estabelecidas essas regras. É necessário que sejam colocados comandos que possam ser compreendidos tanto por quem envia alguma informação, quanto por aquele que irá recebê-la. Existem diversos protocolos de comunicação que podem ser utilizados no processo de envio de dados. E mesmo no modelo TCP/IP também existem diversos desses protocolos. Aqui eu vou destacar alguns, talvez os mais famosos, os mais conhecidos por vocês. O HTTP, eu diria, sem medo de errar, que é o protocolo mais utilizado pelos usuários da internet, né? HTTP é uma sigla de Hypertext Transfer Protocol, né? E ele é usado principalmente para acessar dados na World Wide Web, né? Ou seja, quando a gente busca uma página, né, de uma empresa qualquer, como a Google, como a Microsoft, como o Instituto Federal do Sul de Minas, nós estamos utilizando deste protocolo para poder fazer esse processo de comunicação. Existe uma variação desse protocolo, que é o HTTPS, né? Ele acrescenta um S aqui, de security, né? Que permite que as transferências sejam feitas usando esse mesmo protocolo, porém de uma forma mais segura. E esse tipo de situação pode ser exemplificada com o acesso, por exemplo, a uma instituição bancária. Quando você vai acessar uma conta, a sua conta bancária pela internet, para que os dados da sua conta fiquem protegidos quando forem transmitidos do servidor para a sua máquina ou da sua máquina para o servidor, é necessário então que esse protocolo, o HTTPS, seja utilizado. Situação semelhante acontece quando a gente vai fazer uma compra pela internet e insere os dados de um cartão de crédito. É importante que esses dados sejam protegidos para evitar que terceiros façam uso indevido dele. Outro protocolo também bastante utilizado é o protocolo SMTP, né, que também é uma sigla de Simple Mail Transfer Protocol, né, protocolo de transferência de e-mail simples. Basicamente, esse protocolo pode ser classificado como o mecanismo padrão de correio eletrônico da internet. Ou seja, quando nós enviamos ou recebemos um e-mail, é através do protocolo SMTP que esse processo de comunicação acontece. O protocolo FTP
File Transfer Protocol. Foi um protocolo criado especificamente para a transferência de arquivos de um host para o outro, de um computador para o outro. Ele é bastante utilizado ainda nos dias de hoje, porém, nós podemos fazer a transferência de arquivos também pelo protocolo HTTP, que eu falei no slide anterior. E talvez esta forma, via HTTP, seja a mais comumente utilizada por vocês. Dois protocolos bastante utilizados, mas que normalmente o usuário comum não tem ciência da existência deles, é o protocolo SNMP, Simple Network Management Protocol, que é o protocolo de gerência de redes na internet. O uso desse protocolo talvez possa ser mais facilmente visualizado em grandes empresas de rede de computadores, com provedores de internet. Porém, ele pode ser usado em qualquer situação, inclusive numa rede doméstica. Basicamente, através dele, nós conseguimos monitorar, né, ou gerenciar os elementos que fazem parte de uma rede de computador, podendo inclusive receber notificações quando algum dispositivo estiver inoperante. O DNS, Domain Name Server, é um protocolo que permite que nós utilizemos ou acessemos os servidores da internet ou qualquer outra máquina através de nomes e não dos seus endereços numéricos. Basicamente, o que o DNS faz é um mapeamento entre um nome de domínio, chamado de URL, e um endereço que identifica uma máquina em particular, normalmente o endereço IP. Por exemplo, quando nós abrimos o nosso navegador e digitamos www.ifsudminas.edu.br, essa expressão que identifica uma máquina dentro da empresa IF Sudminas é chamado de nome de domínio. Porém, para que o acesso de fato aconteça, é necessário que o nosso computador saiba qual é o endereço IP desta máquina. Para que haja esse mapeamento, para que seja possível descobrir o endereço IP a partir do nome de domínio, é necessário o uso desse serviço, né, do DNS. TCP e UDP são dois protocolos da camada de transporte do modelo TCP/IP. Lembre-se que na aula passada nós estudamos as arquiteturas de rede e falamos do modelo TCP/IP, que é composto de 4 camadas, sendo que uma delas é a camada de transporte. Nessa camada, então, nós encontramos esses dois protocolos. Basicamente, os dois protocolos têm como principal objetivo a identificação de um processo dentro de uma máquina específica. Porém, eles trabalham de forma diferente no sentido de que o TCP oferece um serviço confiável. Como eu disse também na aula passada, serviço confiável é aquele onde há uma garantia de que aquilo que foi enviado de fato será entregue. E caso aconteça alguma situação que impeça essa entrega, a origem, ou seja, a máquina que enviou os dados será notificada da impossibilidade de entrega naquele momento. O UDP, por outro lado, ele não trabalha com confiabilidade. Ou seja, ele envia todos os seus pacotes acreditando que eles chegarão sem problema e na sequência correta no destino final. Caso haja alguma falha, o protocolo não fará nada para poder resolver este problema, ficando a cargo da aplicação tal resolução, caso seja necessário. A vantagem do UDP em relação ao TCP, uma das vantagens, que poderia ser aqui listada, é o melhor desempenho. Ou seja, por não se preocupar em garantir a confiabilidade, o UDP consegue entregar de maneira mais rápida as informações ao destinatário. Na camada de rede do modelo TCP/IP, nós encontramos dois protocolos bastante comuns, bastante utilizados também no dia a dia de quem trabalha com redes de computadores. O protocolo IP, que também é uma sigla, né, Internet Protocol, e que é o principal
protocolo nesse nível, no nível inter-rede da arquitetura TCP/IP. Praticamente toda a comunicação que nós fazemos via internet passa obrigatoriamente por esse protocolo. E nós falaremos com mais detalhe na próxima sessão. O ICMP, Internet Control Message Protocol, é um protocolo de controle de envios de mensagem na internet. Não mensagens de e-mail, mas em geral mensagens de erro ou mensagens de notificação. Tá? Esse protocolo ele é muito utilizado, por exemplo, quando nós queremos testar a conectividade entre duas máquinas distintas, sem precisar de instalar, né, um aplicativo específico, como por exemplo o navegador, que inclusive pode interferir no processo de comunicação. Quando eu quero garantir que há conectividade entre duas máquinas, em geral nós usamos um comando, que a gente vai falar também mais à frente, chamado ping, que utiliza esse protocolo, o ICMP, para poder fazer o seu papel. Né? Ou seja, enviar um pacote para uma máquina específica e aguardar por um tempo limitado a resposta dessa máquina. Ainda, protocolos de apoio. Né? O protocolo ARP, por exemplo, é um protocolo que é utilizado somente em situações especiais. Ou seja, esse protocolo ele mapeia o endereço IP no seu respectivo endereço MAC. O endereço MAC é o endereço físico da máquina. É o endereço que vem de fábrica. Ou seja, quando nós compramos um dispositivo, um computador, ele já tem uma placa de rede e essa placa de rede já vem com o endereço físico gravado nela, gravado pelo fabricante. Esse endereço é chamado de endereço MAC. Quando nós trocamos a placa de rede de um computador, o seu endereço MAC, o seu endereço físico também é alterado. O protocolo ARP, como eu falarei daqui a pouquinho, ele é importante para poder fazer esse mapeamento, uma vez que as aplicações não têm conhecimento da rede física na qual os computadores estão conectados. E por isso, elas em geral trabalham com endereços IP. Porém, para que a comunicação de fato ocorra, é imprescindível que o endereço físico seja conhecido. Né? Ou seja, para que o meu computador possa se comunicar com um outro computador, qualquer que seja ele, eu preciso saber o endereço físico. Obrigatoriamente eu preciso do endereço físico. E se eu tiver o endereço IP, eu posso descobrir qual é o endereço físico que esta máquina possui através desse protocolo, o protocolo ARP. Um outro protocolo que é uma variação do ARP, por isso tem esse nome, RARP, Reverse Resolution Address Protocol. Faltou aqui o address. Ele é um protocolo que mapeia o endereço MAC e o endereço IP. Na verdade, esse protocolo está obsoleto e ele foi substituído pelo protocolo DHCP, né? Que é um protocolo de configuração dinâmica de hosts. Né? É esse protocolo, o DHCP, que permite que nós configuremos os nossos dispositivos para obter o endereço IP automaticamente e quando nos conectamos a uma rede qualquer, ele recebe o endereço de forma correta. Dentre todos os protocolos que compõem a pilha TCP/IP, como eu já disse também na aula passada, merece um destaque especial, que é o protocolo IP. Esse protocolo tem essa importância toda porque quase toda a comunicação feita pela internet passa por ele. Então, nessa sessão, nós vamos estudar com um pouco mais de detalhe esse protocolo. O protocolo IP, como nós falamos anteriormente, ele é um protocolo de camada de rede. E por estar nessa camada, uma das funções que lhe compete é o roteamento de informações. O roteamento consiste em fazer com que uma mensagem saia de uma máquina, passe por diversos roteadores até chegar ao seu destino. E posteriormente, quando dá resposta, ela faça o sentido inverso. Quem cuida desse processo é o protocolo IP. E para realizar essa operação, ele precisa de um mecanismo que permita a identificação de
hosts distintos na internet. Por isso é que o protocolo IP é responsável por um esquema de endereçamento, chamado de endereçamento IP. As máquinas, então, que utilizam desse protocolo necessitam obrigatoriamente de um endereço IP para poder conseguir se comunicar com a internet. Esse endereço IP, ele nada mais é do que um número inteiro de 32 bits, ou seja, o número IP é uma sequência de zeros e uns. Ele foi projetado cuidadosamente para poder tornar o roteamento eficiente, né? Como eu disse, já que ele se encontra na camada de rede, ele tem como uma das funções principais o roteamento. E o projeto do protocolo IP foi feito de modo que esse roteamento possa ser feito da forma mais eficiente possível. Para isso, foi convencionado que os hosts de uma mesma rede compartilhem o mesmo prefixo de endereço. Então, se vocês observarem aí no laboratório do polo ao qual vocês estão vinculados, vocês perceberão que todos os computadores possuem endereços IPs específicos, mas que compartilham uma parte em comum, né? Isso porque o endereço IP, ele na verdade, ele é composto por um par de informações. Então ele tem uma parte chamada NetID, que serve para identificar a rede a qual o computador está conectado, e uma outra parte chamada HostID, que identifica um host em particular dentro daquela rede. Tá? Então, um exemplo, para ficar mais claro. Eu tenho aqui o endereço IP em seu formato binário, com os 32 bits que eu mencionei agora há pouco, né? Uma sequência de zeros e uns. Esse endereço, alternativamente, pode ser escrito com a chamada notação ponto decimal, onde cada grupo de 8 bits é convertido pelo seu equivalente decimal. Então, essa sequência binária equivale ao 128. Essa outra sequência binária, 8 bits, equivale ao 10. E assim por diante. A terceira sequência binária, o terceiro octeto, que a gente chama, equivale ao 2, e esse último octeto equivale ao 30. O esquema de endereçamento IP foi projetado, né, de modo a permitir 5 classes distintas. Essas classes elas foram concebidas visando a atender a demanda de endereços IP de cada rede. Basicamente, e de uma forma bem sucinta, quanto maior o número de equipamentos numa rede, maior é a necessidade de endereços IP naquela rede. E essas classes foram criadas pensando exatamente nesse atendimento, ou seja, a classe A oferece uma quantidade maior de endereços IPs do que a classe B, que por sua vez oferece mais IPs que a classe C. Tá? As classes D e E, elas não foram criadas para identificar dispositivos em particular. Elas têm objetivos distintos, né, que nós não abordaremos nesse momento. A classe A, ela utiliza 8 bits para identificar rede. Cada um desses quadradinhos aqui representa um bit do endereço. Essa parte que eu destaquei aqui seria o NetID do endereço classe A, ou seja, 8 bits. A classe B utiliza 16 bits para o prefixo de rede e a classe C utiliza 24 bits para o prefixo de rede. Os bits restantes, aqui mostrado em azul, são a parte que corresponde ao computador ou ao host ID de uma rede. E para permitir que os dispositivos consigam distinguir uma classe da outra, foi convencionado que, se o primeiro dos 32 bits de um endereço IP for igual a 0, esse endereço pertence à classe A. Caso contrário, então esse bit só poderia ser 1, o segundo bit é analisado. E sendo ele igual a 0, concluímos que o endereço pertence à classe B. Se esse segundo bit for igual a 1, olha-se o terceiro bit, e caso seja igual a 0,
temos o endereço classe C. Se o terceiro bit for igual a 1, o quarto bit é analisado, sendo 0 ele pertence à classe D, e sendo 1 ele pertence à classe E. Pegando o exemplo anterior, nós podemos concluir que pela conversão do primeiro octeto, o 128, no formato binário, que nós já havíamos aqui destacado aqui como essa sequência, nós temos que essa sequência começa com 1 e 0, o que caracteriza esse endereço como sendo endereço classe B. Para a gente poder fazer a conversão de um número binário para um número decimal, ou vice-versa, nós podemos utilizar aqui uma regrinha onde nós somamos os pesos dos bits 1 de uma sequência numérica. Por exemplo, aqui eu tenho 8 bits, sendo 2 deles iguais a 1. Cada bit, não importa qual o tamanho da sequência, tem um peso, em particular, conforme a sua posição. Por exemplo, esse bit aqui, ele tem o peso 1 na sequência binária. Esse bit aqui, ele tem o peso 2. Esse bit aqui tem o peso 4. E esse outro bit aqui tem o peso 8. Ou seja, o peso de um bit ele vai dobrando em relação ao bit anterior, conforme o caminho para a esquerda. Né? Eu não mostrei aqui, mas esse bit teria peso 16, esse bit peso 32, esse daqui peso 64 e esse daqui peso 128. Como eles são todos bits zero, então não nos interessa nesta conversão. Né? Como eu disse, para eu converter uma sequência binária em um número decimal, basta somar os pesos dos bits 1. Nessa sequência, eu tenho apenas 2 bits 1. Né? Esse daqui, cujo peso é 2, e esse daqui, cujo peso é 8. Se eu somar esses pesos, 8 mais 2, eu tenho o valor 10, que é exatamente o valor decimal ao qual ele equivale. Tá? O mesmo raciocínio pode ser utilizado para qualquer sequência binária. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho esse bit com peso 1, esse daqui com peso 2, esse daqui com peso 4, esse daqui com peso 8 e esse daqui com peso 16, sempre dobrando em função do anterior. Eu vou somar os pesos dos bits 1. Então, 16 mais 8, 24, 24 mais 4, 28, 28 mais 2, 30. Então, essa sequência binária equivale ao valor decimal 30. Essas operações podem ser feitas manualmente, conforme eu mostrei aqui, ou se vocês quiserem, pode ser usada também a calculadora do Windows para ajudar nessa tarefa. Quando você abre a calculadora, normalmente ela mostra o formato padrão, e se você alterar aqui para a opção programador, ele vai permitir que você digite valores em uma determinada base, normalmente a base decimal é a padrão, e mostra o equivalente desse valor em outras bases, né? Base hexadecimal, base decimal, que é a nossa base octal e a base binária, que nós estamos interessados aqui. Então, por exemplo, se eu digitar aqui o 128, que é o primeiro valor deste número IP, observe aqui embaixo que a sequência exibida é exatamente aquela que aparece no nosso exemplo. Né? O primeiro bit igual a 1, seguido por 7 bits iguais a 0. Se eu digitar o valor 10, observe que a sequência é 1, 0, 1, 0, como aparece aqui. Importante, quando nós estamos trabalhando com números IPs, cada parte da notação ponto decimal é convertida para uma sequência de 8 bits. Como 10, nesse exemplo, ele é formado por apenas 4 bits, houve um preenchimento dos bits faltantes, né, até que se completasse 8. Tá? Isso vale para qualquer valor que nós tenhamos aqui no nosso número IP. Tá? Se eu pegar o 30, por exemplo, que a gente fez a conversão também manual, observe, né, olha, os 3 primeiros bits iguais a 0, como aparece aqui, depois seguido por 4 bits 1 e finalizado com outro bit 0. Ok? Bom, pessoal,
Dessa forma, nós chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero, mais uma vez, que tenha sido bastante produtivo os conceitos apresentados aqui. Um abraço a todos e até a próxima semana.